Neemias capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1 e na nossa explanação nós vamos avançar um pouquinho até o capítulo 2. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei sobre os judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus filhos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converteres a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os ossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são seus servos, e o teu povo que resgataste, com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que te agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-me mercê perante este homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Eu já falei, acho que umas 3 ou 4 vezes sobre Neemias aqui na igreja, nestes quase 4 anos que aqui estou. E vou falar mais uma meia dúzia de vezes ainda, enquanto aqui estiver, pode ter certeza, porque o livro de Neemias, ele nos ensina grandes lições. E às vezes eu posso pegar o mesmo texto e, falando neste texto várias vezes, eu posso trazer novas verdades e reflexões importantes para a nossa vida. É o que eu quero fazer hoje. Eu estou falando aqui de Neemias, um homem de Deus. Um homem de Deus que ele aparece aqui 14 anos após Esdras, quando Esdras volta, para poder então estabelecer de volta a religiosidade no povo de Israel, que havia se perdido por conta dos seus desvios de mandamentos, e 70 anos depois da construção do templo, que se estabelece com Salomão. Neemias é um homem bem situado do ponto de vista social. Ele é copeiro do rei. Aí você vai dizer, um cara que lava copo? Não, o copeiro do rei não é um cara que lava copo. É um homem de confiança do rei. Era um camarada que tinha uma função muito importante ali no reino. Ele era um homem de confiança. Alguém que o rei prezava muito, que o rei dava muitas vantagens para ele, e ele estava, digamos assim, com o burro na sombra. Ele estava com o burro na sombra. Ele não estava vivendo na sua terra, ele estava um tanto quanto fora daquele contexto, mas estava bem, ele estava tranquilo. Não tinha com o que se preocupar. Sua vida estava tranquila. Até que um dia ele recebe a visita de um dos seus irmãos, de um dos seus conterrâneos, Hanani.
E quando ele recebe a visita desse camarada, ele pergunta para o camarada: ô Hanani, como é que você está? Você está bem? Como é que está o nosso povo? Como é que está Jerusalém? Como é que estão os judeus? Como é que estão aqueles que conseguiram escapar do exílio, aqueles que não foram aprisionados, aqueles que não foram exilados, que continuaram lá em Jerusalém? E aí ele recebe a notícia que ele talvez não queria receber. Hanani diz: olha, os que sobraram estão vivendo numa situação de miséria. Estão vivendo numa situação de desprezo. Eles não têm segurança. Os muros de Jerusalém foram derrubados. As portas de acesso que protegiam a Jerusalém dos seus invasores foram queimadas. Está tudo destruído. Muita dor. Um grito de socorro. Hanani provavelmente, neste momento que se encontra com Neemias, ele estava procurando uma forma de resolver as suas demandas. O texto não diz, mas é possível que Deus tenha empurrado Hanani para lá. Hanani, eu quero que você vá até lá, procura Neemias. Quem sabe o que vai acontecer? E Hanani vai e fala com Neemias. E é a partir do momento que ele fala com Neemias que a gente começa a ver as características de um genuíno homem de Deus, que Neemias demonstrou ser. E que nós precisamos aprender, a fim de que nós sejamos também. Nós precisamos ter essa sensibilidade, esse empenho de Neemias. Precisamos ter esse bom senso de Neemias, essa disposição de Neemias, para que a gente possa viver dentro do padrão que Deus estabeleceu para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não te colocou na igreja só para você fazer parte do hall de membros, não. Deus não te colocou, não te trouxe para a igreja só para você estar num ambiente melhor. Tem gente que pensa assim: eu gosto de estar na igreja porque a igreja é um ambiente mais gostoso, mais agradável. O pessoal que está ali pelo menos não é de bagunça. O pessoal ali não bebe, o pessoal ali não faz transação errada, se bem que tem uns crentes que são enrolados, né? A gente sabe que tem crente que é enrolado. Infelizmente, por causa de alguns, muitos acabam se penalizando. Uma vez aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu morava em Vitória e fui comprar um aparelho, não me lembro o que foi exatamente agora, e eu fui numa loja comprar um aparelho. E eu tinha que parcelar aquele aparelho para poder pagar. E eu cheguei, escolhi o aparelho. E todo feliz, né, que ia levar aquele aparelho para casa. Aí fui fazer o crediário. Sentei lá na mesa do crediário, a pessoa o nome, endereço e tal, essas coisas todas. Aí ela me perguntou: qual é a sua profissão? Eu disse: eu sou pastor. Marcos, a pessoa parou, olhou para mim, falou: senhor, desculpa, mas para pastor e para padre a gente não vende. Desse jeito, irmãos. Eu falei: como é que é? Ela falou: senhor, desculpa, mas para pastor e para padre a gente não vende. Sabe aquela vontade que dá de você pegar a mesa e jogar a mesa para cima, igual esses barracos que a gente vê na televisão? Dá vontade. Eu levantei, falei: tá bom, obrigado. Fui embora para casa. Não, fui embora para casa, esfriei minha cabeça. No dia seguinte eu voltei na loja. Bom dia. Queria falar com o seu gerente. O menino olhou para mim assim, chamou o gerente. Aí eu chamei o gerente, conversei com ele e disse: olha, eu podia ter saído daqui ontem, ido numa delegacia e ter aberto um boletim de ocorrência contra vocês. Aí eu expliquei o que aconteceu. O cara fez aquela cara de espanto, né? Só que não é espanto, a menina estava lá cumprindo ordem dele, que é o gerente. Eu não sou bobo. O senhor me desculpa, e não sei o quê, e papapá, e pururu. É porque no passado a gente vendeu para uma pessoa. Eu falei: eu não tenho nada a ver com essa pessoa.
Se for assim, então você não vai vender para ninguém, porque você já tomou calote de vendedor, você já tomou calote de lojista, já tomou calote de pedreiro, já tomou calote todo junto. Então quer dizer que você não vende é para pastor e para padre. Então o que a gente vê com isso? Eu estou contando essa história, depois ele me pediu desculpa, ele queria que eu comprasse. Eu falei, não, eu vou comprar, mas vou comprar em outra loja. Eu fui em outra loja e comprei. E fiz questão, não deixei nem a loja levar para mim o equipamento. Passei com ele nas costas, na frente da loja deles, olhando para eles. Era outra loja que vendia para pastor. E eu não dei o calote na loja, eu paguei meu aparelho. Eu estou falando isso para você que tem que entender que, às vezes, um mau testemunho vai trazer prejuízo para todo um grupo. O crente é de boa, o crente é do bem. Mas por causa de um crente ruim, muitos acabam pagando um preço alto. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da perspectiva da compaixão, da nossa visão como representantes de Deus, tem muito crente que não quer representar ninguém. Tem muito crente que quer ficar em casa. Sabe aquele camarada que chega, oi, como é que você vai? Tudo bem? Normalmente a pessoa fala, tudo bem, e você? Tudo bem, e acabou aí. Mas e se a pessoa fizer igual a Hanani? E aí Neemias, ô Hanani, como é que você está? Tudo bem? Não, não está bem não. Está acontecendo isso. Às vezes acontece com a gente também. A gente às vezes não fala nem eu vou orar por você. É um mau testemunho. Às vezes a gente não procura saber, porque de repente a dificuldade da pessoa é algo que está tão fácil de ser resolvido, e a gente não atende. E Neemias nos deixa uma lição, a primeira lição que ele nos deixa aí, é que ele teve compaixão, ele ouviu. Quando o Hanani falou o que estava precisando, ele parou para ouvir. E teve compaixão, ele teve misericórdia, doeu no coração dele. Ele poderia pensar assim, é para mim, problema deles lá, eu estou de boa aqui, eu sou copeiro do rei. Eu vou comer do bom e do melhor daqui a pouquinho, vou dormir num quarto decente, né? Não tem perigo de ninguém vir tomar a gente, porque o exército do rei é grande, ele estava tranquilo. Então era muito cômodo para ele ouvir tudo isso e falar, tá bom, beleza, eu vou orar por você só, e virar as costas e ir embora. Ou mandar o camarada embora. Mas ele teve misericórdia. Será que nós temos misericórdia pelo grito das pessoas que estão desesperadas lá fora, precisando de uma relação com Deus, precisando conhecer a Deus? E quem é que está precisando conhecer a Deus? Todo mundo que não conhece. E conhecer a Deus não é olhar para um crucifixo qualquer e dizer, lá, eu conheço, olha ele ali. Não, não é assim não. Conhecer a Deus não é dizer, não, eu sou membro de uma igreja, eu participo da comunhão de uma igreja, não quer dizer muita coisa não. Conhecer a Deus é ter um relacionamento com Deus. Por exemplo, nós conhecemos o presidente da República. Mas quantos aqui têm um relacionamento com o presidente da República? Eu conheço o UA. E tenho um relacionamento com o UA. Você está vendo dois tipos de relacionamento que são diferentes? Tem pessoa que conhece, mas não tem relacionamento. E tem pessoa que conhece e tem relacionamento. Nós precisamos conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas nos relacionarmos com Ele. E quando a gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona com as pessoas, que são criaturas de Deus. O que adianta, irmão, nós dizermos que amamos a Deus e não amarmos o nosso próximo? Hoje eu fui resolver, não sei o que eu fui resolver, lá para o lado da Ebal. Sim, eu fui lá na Ebal ver como é que ficou a loja e dizer para eles, né, da nossa alegria de ver a prosperidade deles. Eu sempre acompanho essas coisas porque é importante a gente se fazer presente. E aí naquela ladeirinha que tem da Ebal ali, estava subindo aquele menino da cadeira de roda. Como é o nome dele? Aquele bem magrinho que tem a cadeira de roda.
É ele mesmo. Aí ele subindo, fazendo um esforço doido com aquele bracinho dele assim, para tentar subir. Eu falei, tá difícil aí, né, filho? Espera aí que eu vou te ajudar. E peguei na cadeira e empurrei ele até lá em cima. Né? É uma coisa que parece que não é nada. Não é? Coisa simples. Mas você sabe quantas pessoas passaram por ele, viram ele subindo a ladeira e não fizeram nada por ele? E aí eu não estou querendo destacar a mim que fiz, mas o destaque é para aqueles que passaram por ele e não fizeram. Nós, como crentes, às vezes fazemos exatamente isso. Nós vemos a necessidade dos outros e passamos ao largo. É a parábola lá do bom samaritano. Camarada caído, o religioso passa, faz de conta que não vê, até atravessa a rua, se for possível, e vai embora. Nós precisamos viver aqui, ó, como Neemias, vendo a necessidade das pessoas e tendo compaixão, sentindo no coração a necessidade daquela pessoa. Eu olhei aquele moço e me imaginei no lugar dele. E olha que meu braço é até mais forte que o dele. Aí eu até brinquei com ele, falei, ó, vamos começar a orar para você ganhar uma cadeira elétrica, né? Ele falou, nem em sonho. Eu falei, opa, não pensa assim não. Deus pode te dar uma, quem sabe, né? Quem sabe? Uma pessoa carente. Quantas pessoas carentes? Não é só carente de pão, não. Porque o carente de pão é fácil de resolver. Se parar ali na padaria, ficar 2 minutos ali na padaria, muita gente vai dar pão para ele, até o dono da padaria mesmo dá. Mas carente do pão da vida, quantas pessoas estão carentes do pão da vida? Pão de padaria, que tem um monte de padaria para servir. Mas pão da vida, quem mostra o caminho somos nós, mas eu tenho que ter compaixão no coração, para olhar para um policial lá dentro do quartel e saber que ele é policial, é um cara forte, mas que por detrás daquela força se esconde alguém que carece do amor de Deus, que precisa da graça de Deus, que às vezes grita pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Eu preciso entender que lá no hospital, por exemplo, ali os médicos, os enfermeiros, como lá no CAPS também, os profissionais, estão cuidando de pacientes, mas também são pacientes, que necessitam do cuidado de alguém, um cuidado que nós temos a oferecer. Quem sou eu para dizer, por exemplo, para um médico, né? Estou aqui para cuidar de você, mas hoje eu disse para o médico lá. Ele me cumprimentou, a gente conversou, ele não foi no culto, o pessoal da cirurgia chegou mais tarde hoje, então o pessoal da cirurgia não veio para o culto, né? Eles estavam em cirurgia. Hoje é dia de nascimento, né, Ana? É o dia que a gente vê os bebês lá, né? Às vezes 3, às vezes 5, até 5 bebês a gente já viu lá, de vez. E eu disse para o médico, ele falou, hoje eu não pude ir. Eu falei, o senhor não pôde ir, mas nós oramos pelo senhor. E oramos mesmo. Oramos pelos médicos, oramos pelos enfermeiros. Esse cuidado a gente tem que ter no coração, porque todos carecem de Deus. Neemias sabia que Hanani e aquele povo estava sofrendo e ele teve compaixão. Segunda coisa que Neemias faz, na sequência aqui no texto, no capítulo 1, ele ora, falou com Deus. Você sabe por que Hanani falou com Deus? Por que Neemias falou com Deus? Ele podia simplesmente ouvir, teve compaixão, falou, tá bom, peraí que a gente já vai resolver isso aí, já saí para resolver. Mas o que ia acontecer? Se ele fosse resolver na força dele, não ia dar certo. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Neemias foi para o joelho e foi orar. Porque é um homem de Deus. O homem de Deus, antes de fazer alguma coisa, ele ora. Ele fala com Deus. Ele pergunta para Deus, o que eu devo fazer? Por onde eu devo andar? Por onde eu devo seguir? Olha a situação, Senhor. Olha a dor, olha a dificuldade.
E Neemias faz isso com muita humildade. Você vê que na hora que ele está orando ali, ele começa a falar, eu quero confessar o pecado deste povo. E depois ele fala, eu e meus pais também, nós pecamos. Ele confessa o seu pecado, ele ora por aquele povo, ele reconhece o seu pecado, porque é o pecado que traz a consequência ruim sobre aquele povo. Israel estava sofrendo, aliás, Israel sofreu a vida toda e está sofrendo hoje também, por desobediência, só isso. Agora, Neemias, apesar disso, não deixou de orar por eles. Às vezes a gente não ora, irmãos. Olha, deixa eu dizer um negócio para você, às vezes é vergonhoso dizer isso que eu vou dizer agora, porque às vezes acontece comigo também. A gente olhar para alguém e dizer, eu vou orar por você, e não orar. Que coisa feia. Hoje em dia eu tenho uma técnica, quando alguém fala, ora por mim, eu falo, oro, vamos orar agora. Eu já oro na hora para não esquecer. E depois eu vou lembrar de orar de novo. Mas eu orando na hora, eu não vou deixar de orar. A gente tem que aprender a orar, como Neemias. Dizer para Deus, pedir perdão a Deus. Ó Deus, tem misericórdia deste povo, no qual eu estou no meio também. A gente desobedeceu, a gente é rebelde, a gente não guardou seus mandamentos. Mas o Senhor prometeu que se houvesse arrependimento, só ia nos guardar, então nos guarda. O povo lá fora está morrendo sem Deus. Consequências são terríveis. Consequências são terríveis. Eu atendi uma pessoa que está com um filho preso. E essa pessoa veio falar para mim, pelo amor de Deus, pastor, me ajuda a tirar o meu filho de lá, porque ele não fez nada. Ele não fez nada não, minha irmã? Não. Falei, está preso por quê? É porque alguém ofereceu um negócio para ele vender e o negócio era ilegal e acabaram prendendo ele. Eu falei, é mesmo? Mas como assim a pessoa ofereceu? A pessoa mandou pelo telefone uma mensagem pelo WhatsApp, estava grampeado, aí a polícia pegou o número dele. Uai, mas só porque ele não respondeu? Não, ele respondeu, mas ele nem sabia quem era. Perguntou para a pessoa, onde é que você está para eu ir aí? Olha, ele nem sabia quem era e ia até lá. Aí falou, não, o meu filho é do bem, ele não faz nada errado. Eu falei, não faz não, qual é o nome do seu filho? Aí me deu o nome. Eu fui lá e puxei. Tribunal de Justiça. 4 processos, 3 por roubo e 1 por tráfico. De quem é a culpa, irmãos? Inocente? Inocente nada. Eu peguei meu celular, mostrei para a mulher, falei, ó senhora, me desculpa, mas ninguém nunca mandou aqui uma mensagem para eu comprar coisa roubada, para comprar droga, não. E se mandar, o primeiro policial que eu ver na rua, ó, vem cá, ó, aqui o que mandaram para mim agora. Eu não sou doido, eu não sou bobo. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é o pecado que traz a consequência ruim sobre a nossa vida. Eu e você não estamos presos. Estamos livres aqui. Mas nós sofremos por causa do pecado. Aí você vai dizer, pecado de Adão e Eva. E o que eu tenho a ver com isso? É o pecado seu, não é o de Adão e Eva, não. Todos nós aqui somos pecadores, todos nós. Todos nós somos pecadores. E cada pecado traz uma consequência, algumas piores, outras melhores, mas sempre traz. Neemias ora, porque ele sabe que através da oração, Deus vai dar o melhor caminho para ele. Você tem que orar pelas pessoas. Você tem que ter compaixão ao ponto de orar, pedir a Deus que abençoe as pessoas. Reconhecer, inclusive na oração, a primeira coisa que você vai dizer para Deus é o seguinte, me perdoa, Senhor, se eu posso fazer alguma coisa e não fiz, ou não faço. Porque Deus espera que nós façamos. Pouca gente sabe disso, mas eu queria dizer para você que muitas vezes, em muitas orações que nós fazemos, nós somos a resposta de nossas orações. Abençoa fulano, Senhor, que está passando necessidade. De repente a resposta da oração é você. Mete a mão no bolso, compra uma cesta básica e leva para ele. Mas não, pastor, mas peraí, aí vai quebrar o meu orçamento. Como assim? Quebrar o seu orçamento e dar uma cesta básica para alguém? Como assim?
tanta coisa, tanto dinheiro que a gente joga fora, com um monte de besteira. Que o diga aqueles que são viciados nessas redes aí que vende aí essas coisas da China aí que vende produto chinês, né? Shopee, hein? Isso. Que o diga esses que vê qualquer coisa lá, compra, usa uma vez, depois joga no canto, nunca mais usa. Jogar dinheiro fora. O dinheiro que é tão precioso para nós, irmãos. Cada centavo que vem na nossa mão procede de Deus. É dinheiro santo. Você vai dizer, não, o meu dinheiro vem por causa do meu trabalho, mas foi Deus que te deu força para trabalhar. Foi Deus que te deu um emprego. Foi Deus que te deu condições e inteligência para movimentar e ganhar dinheiro. Cada centavo que vem na sua mão, então, agradeça a Deus porque é dinheiro santo. E você tem que saber usar. Pode fazer umas extravagâncias de vez em quando? Pode. Claro que pode. Né? Não tem aquelas pessoas que fazem aquelas dietas mentirosas que diz que tem o dia da jaca, o dia do lixo, né? Isso para mim é dieta mentirosa. Não, tem o dia que é o dia do lixo, é dieta mentirosa. Quem faz dieta todo dia. De vez em quando come alguma coisinha, não vai morrer por causa disso. Hoje lá no hospital tinha uma torta de frango, estava tão bonita que eu comi um pedacinho desse tamanho assim. Não vou morrer por causa disso, mas não é porque é dia de lixo. Isso é conversa fiada. A gente tem que ser íntegro no que faz, no que pensa e no que fala. O nosso dinheiro é santo, então tem que ter integridade para gastar o dinheiro. Mesmo que eu faça uma extravagância, tem que ser uma extravagância equilibrada, pensada. Porque é isso que Deus espera. Para o joelho orar, meu irmão. Orar. Pensar no que faz, perguntar para Deus qual o caminho a seguir. Tem gente que quer fazer, e isso é ruim para crente, eu começo a falar, não dá vontade de parar. Tem gente que quer fazer as coisas conforme a sua própria vontade, e acaba quebrando a cara, e depois chora, até bota a culpa em Deus. Às vezes a pessoa faz uma besteira, sabe que está fazendo besteira, insiste em fazer a besteira, e depois reclama com Deus. Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Você queria o quê? Foi você que escolheu? Deus não dá liberdade para cada um de nós? Quebrou a cara, aí aquela filosofia antiga e popular, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e não faz de novo, vai, não peques mais. Mas se você ora, e se você segue a orientação de Deus antes de fazer alguma coisa, as coisas acontecem diferente. Neemias orou. A partir da oração de Neemias, a terceira coisa que ele faz, primeiro foi a compaixão, a segunda a oração. Agora ele estabelece uma prioridade na sua caminhada. Ele já sabe qual é o problema, já sentiu a dor no coração por causa daquele problema, já orou a Deus por causa daquele problema, e agora então ele estabelece a prioridade. O que é que eu vou fazer nessa situação? Não é chegar de qualquer jeito não e fazer no ímpeto. Tem gente que quer fazer as coisas no ímpeto, não faz prioridade. É por isso que tem gente que só vive devendo, que ganha o seu dinheiro, ao invés de ter uma prioridade para gastar, vai gastando do jeito que vier. Do jeito que vier, o que vier na frente ele gasta e o que vier para depois, pendura, bota no prego. Né? Só que um dia a conta chega. Aí só vive duro, sem dinheiro, devendo, chorando, e aí não tem jeito. A culpa foi da pessoa que não teve prioridade. Questão de dinheiro, só para a gente entender nesse contexto aqui, vou aproveitar que eu falei sobre isso. Você tem uma receita, que é o seu ganho, e você tem uma despesa. E além das suas despesas, tem algumas coisas que você quer ter. Estão além da sua despesa, então você tem que ter uma prioridade. Eu vou receber o meu dinheiro, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu acho lindo na igreja, e isso acontece muito com pessoas que são mais velhas, que são aposentadas e que ganham pouco.
Quando ele recebe o salário dele, sabe qual é a prioridade? Alguém sabe? O Júnior sabe. Qual é a prioridade, Júnior? Hã? O dízimo. Eu conheço gente que vai receber o seu dinheirinho na Caixa Econômica e ali mesmo, depois saiu da máquina, já separa. Eu já vi isso. Aqui não, em outra cidade eu vi. Já separa. Esse aqui é de Deus, bota num bolso. Esse aqui é meu, bota no outro. Nesse bolso aqui ninguém toca. Na visão dele é dinheiro para Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas ele tem uma prioridade. A prioridade dele, número 1, é investir nas coisas de Deus. A gente não tem essa prioridade. Tem gente que não tem. A prioridade é outra. A prioridade é comprar uma roupa nova. A prioridade é juntar dinheiro para comprar uma casa. A prioridade é juntar dinheiro para comprar um carro novo. Tem um monte de prioridade, mas não tem prioridade nas coisas de Deus. Quando você tem prioridade nas coisas de Deus, aí eu lembro de Mateus 6, todo mundo conhece. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é só naquele contexto, não, é de um modo geral. Quando você é fiel, Deus te abençoa. Eu estou dizendo isso porque eu tenho 35 anos que eu sou cristão. Já teve um período que eu fui infiel, já teve um período que eu fui fiel. Eu digo para você com toda certeza, a fidelidade ela traz resultados positivos na nossa vida. Eu não estou fazendo igual esses pregadores de prosperidade, que ele diz que se você der, Deus vai multiplicar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que Deus é fiel. Deus é fiel. Neemias aqui, voltando aqui, deixando o dinheiro de lado e voltando para Neemias. Ele estabeleceu uma prioridade. No versículo de número 5 do capítulo 2, ele disse assim: então disse ao rei, se é do agrado do Senhor e se teu servo acha mercê na sua presença, peço-me que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele estabeleceu uma prioridade na vida dele. Qual foi a prioridade que ele estabeleceu? Pessoal, está passando dificuldade, eu ouvi a queixa, senti no meu coração, orei, então agora eu vou fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Ele chega para o rei e fala para o rei: Senhor, me dá aí uma licença não remunerada, que eu vou cuidar do meu povo que está sofrendo. Sabe o que ele fez? Deixou o conforto do palácio para ir para o meio das ruínas. Poucos têm coragem de fazer isso. Deixar o seu conforto para viver nas ruínas. Às vezes a gente fala, dá a impressão que a gente está querendo fazer algum tipo de autoafirmação, mas não é. Eu vou dar um exemplo de como isso funciona. Na minha vida aconteceu. Eu fui desafiado pelo pastor Oliveira, lá em Vitória, para ser pastor numa congregação dentro da favela. Dentro da favela. Uma congregação que já tinha 12 anos. Estava com 16 membros. E esses 16 membros eram a diretoria e o corpo diaconal. Dentro da favela. E o pastor me desafiou. Falou: Godoy, você quer encarar esse desafio? Eu falei: eu encaro, só tem uma condição. O senhor vai deixar eu fazer o trabalho do jeito que eu entender que deve ser feito. Ele falou: não, é com você. Até porque se você não... Ele me falou desse jeito. Se você não conseguir fazer aquela congregação se tornar igreja, eu vou vender aquilo lá para se tornar um boteco. Eu vou fazer um boteco, fazer o que quiser ali. A igreja tinha um espaço físico próprio. Vou fazer um boteco, fazer um armazém, fazer o que quiser. Se eles não querem ser igreja, a gente vai botar aquilo para frente. Aí eu fui. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu juntei minha família, morava com os meus 2 filhos, a Rai. A gente morava em Vila Velha, num lugar razoável. Eu falei: nós vamos mudar. É, pai, para onde? Eu falei: nós vamos mudar para Vitória. Que bênção, pai. Em que lugar? Para dentro da favela do Romão.
Eu fui para lá. Foi loucura? Foi loucura. Hoje eu não sei se eu faria isso de novo. Mas eu fui. Mudei, levei minha mulher e meus filhos e fui morar na favela. No lugar que tinha troca, tinha dia que você não podia sair de casa, porque tinha troca de tiro. Eu nunca me esqueço, um dia que eu fiz uma programação na favela e chamando minha filha para poder vir apoiar, por telefone, ela falou, não pai, eu não posso sair agora não, porque está tendo um tiroteio aqui na porta. Era nesse nível. Porque eu tinha uma prioridade. A minha prioridade naquele momento era fazer com que aquela congregação não virasse um boteco. E para a honra e glória do Senhor, com 3 anos, naquela comunidade, nós conseguimos implantar uma igreja que no dia da sua fundação tinha 130 membros. Para a glória de Deus. Qual é a nossa prioridade aqui em Medeiros Neto? O que a gente quer para essa cidade? Porque o que você quer para essa cidade vai depender de você também. Lembra que eu falei de ser resposta da sua própria oração? Vai depender de você. O quanto você está disposto a transformar a sua prioridade em Medeiros Neto. Uma cidadezinha pequena, 18 mil habitantes. Mas tão querido, eu já sou apaixonado por essa cidade. Cheguei aqui há 4 anos, eu imagino quem mora aqui a vida toda. Qual a sua prioridade, irmãos? O que é que você quer para Medeiros Neto? Tem que ter prioridade. Neemias abriu mão da sua vida por uma loucura, por uma doideira, e ele foi com tudo, chegou lá, era aquilo mesmo, estava tudo destruído, não tinha muro, não tinha porta, ali entrava animal selvagem, ali entrava inimigo, se quisesse entrar, ali estava mesmo assim, de qualquer jeito, como diz uma linguagem lá no Rio, estava Bangu, estava largado, estava de qualquer maneira, mas Neemias foi. E ele, depois que ele estabelece a sua prioridade, ele parte. Conversou com o rei, Deus abriu as portas, o rei arrumou uma madeira para ele, o rei arrumou tudo que ele precisava, falou, vá meu filho, vá então, resolve lá e depois a gente vê o que a gente faz. Porque quando Deus está no controle, as portas se abrem. Quando Deus está no controle, as coisas acontecem. Aprenda isso, irmão. Agora, tem que deixar de ser egoísta, pensar em si mesmo. Tem gente que só pensa em si mesmo. Tem gente que só pensa em si mesmo, mas não tem jeito. Você tem que pensar no outro. Tem que pensar no outro. Depois que ele estabelece a sua prioridade, ele faz o quê? Ele parte. E quando ele chega lá, qual é a primeira coisa que Neemias faz quando ele chega? Quem sabe me dizer? Ele avalia a situação. Ele começa a visitar cada lugar. Ele vai ver o que podia ser feito. Por quê? Porque não adianta se precipitar. Ele ia chegar lá o quê? Querendo mostrar que era chefe? Querendo mostrar que era ele que mandava? Não, ele tinha que avaliar o que tem que ser feito. E aí no capítulo a seguir aí, você vai vendo aí que Neemias, ele diz assim, ó, no capítulo 2, no versículo 11, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me propusera no coração. À noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e ele começou a caminhar lá dentro e ver o que tinha que ser feito. Ele teve sensibilidade de fazer um planejamento antes de agir. Nós precisamos fazer isso. É por isso que a gente fala em planejamento estratégico. Até hoje eu não consegui implantar um planejamento estratégico na igreja. A culpa não é minha e a culpa não é dos irmãos, a culpa é da situação. Eu cheguei, na sequência da minha chegada, foi Covid, depois do Covid, enchente, depois uma segunda crise de Covid, que pegou muita gente, né? E agora que a gente está começando a enxergar melhor e conseguindo trabalhar. Agora. Mas a gente tem que planejar o que a gente quer. Por exemplo, quando eu digo para os irmãos, eu estou fazendo isso, isso, isso e isso, mas eu quero fazer isso e isso é planejamento. Eu já estou me mobilizando nessa direção.
Nós precisamos fazer isso, não é só o pastor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Quando uma igreja contrata um pastor, eu vou usar esse termo só para a gente entender que o termo correto não é nem contratar, que não foi a igreja que me contratou, foi Deus que me trouxe para cá, eu creio nisso. Mas na visão da igreja, de algumas igrejas, ela traz o pastor para ela não ter que fazer nada. Tem igreja que é assim. Ah, tem um pastor aí, ele que ele se vire. Então o pastor tem que fazer, ele tem que visitar, ele tem que preparar a mensagem, ele tem que estudar, ele tem que administrar, ele tem que fazer um monte de coisa. Mas igreja não é isso, irmãos. Igreja é um grupo de pessoas, e dentro desse grupo de pessoas tem vários dons, talentos, habilidades, e cada um tem que fazer o seu papel. Assim como o pastor tem que fazer o papel dele também, mas se o pastor for fazer sozinho, não dá certo. Se o Júnior for fazer sozinho, não dá certo. Se a Diomaura for fazer sozinha, não dá certo. Porque Deus espera que cada um de nós, um com os outros, é a mutualidade, uns aos outros, possamos fazer juntos. Então o pastor, ele cumpre o papel de um visionário. Eu tenho a visão espiritual para a igreja. Teoricamente é isso. Eu vejo para onde a gente tem que ir e dou a orientação. Agora a igreja tem que caminhar junto. Se a igreja não caminha junto, alguma coisa errada não está muito certa. Entendeu? Se a igreja não caminha junto, alguma coisa errada não está muito certa. Então olha o que Neemias fez. Ele não ficou sozinho, ele pegou poucos homens, está no versículo 12. Coloca aí o versículo 12. No capítulo 2, versículo 12. Então à noite eu levantei e os poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia animal algum comigo, senão o que eu montava. Quer dizer, ele foi para lá. Ele juntou alguns líderes com ele. Vamos lá, vamos dar uma volta aí. Eu quero ver como é que estão essas coisas aí. O que ele está fazendo? Primeiro, ele está olhando a situação. Segundo, ele já está envolvendo algumas pessoas. Eu tenho pessoas envolvidas comigo já nessas ações. O Ua, o Bruno, a Ana, a Glória, são pessoas que estão envolvidas comigo nessas ações. Mas qual era o objetivo de Neemias? Envolver só aquele pequeno grupo? Na sequência você vê que não. Ele envolveu quem para a construção dos muros? Quem que ele envolveu? Quem? Todo mundo. Todo mundo entrou. Todo mundo entrou, inclusive tinha uns que ficavam trabalhando, mas ficava com a arma embaixo do braço, esperando que se o inimigo viesse, ele pocava logo. Né? Aqui a gente não está nem querendo pocar ninguém, graças a Deus. O que a gente está querendo aqui é caminhar para a glória de Deus. Você entende? Houve planejamento. E por último, depois do planejamento, ele fez o que? Ele agiu. Ele teve a visão de Deus. Depois de ter a visão de Deus, ele disse, nós vamos fazer isso, 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 isso e isso. A turma seguiu com ele? Sim ou não? Seguiu. Quantos dias demorou para ele concluir aquela obra? Essa eu sei que vocês sabem. Quantos dias? Hein? 52 dias. Ele concluiu a obra. Você sabe por que ele concluiu a obra? Porque todo mundo se envolveu. Ele falou, você vai fazer isso, o cara ia e fazia. Você vai fazer aquilo, a pessoa ia e fazia. Todo mundo se envolveu. Teve alguma pessoa que tentou impedi-lo? Teve luta? Teve. Tinha uns camaradas que ficavam no pé dele parecendo o bicho do pé. Já viu o bicho do pé que só sai na faca? Tinha gente que era daquele jeito. Mas ele não se deixava levar, não. Quando alguém chegava com alguma conversa, fulano está lá falando mal, fulano está fazendo alguma coisa que não deve. Sabe o que ele dizia? Eu não tenho tempo para isso não, estou fazendo uma grande obra agora, não tenho tempo para isso não. Desse jeito, irmãos. Neemias concluiu, 52 dias. Nós temos uma obra para concluir aqui também. Nós temos trabalho, irmãos. Juntando 4 ou 5 só é pouco. Já é um número considerável, mas é pouco.
Dá para juntar muito mais gente. Dá para juntar muito mais gente. E se nós tivermos mais pessoas, nós vamos avançar mais. Se Neemias não tivesse o povo todo, de repente ele não ia concluir em 52 dias. Ele ia concluir, porque a obra é do Senhor. Ele ia concluir, mas de repente ia demorar mais tempo. Mas como as pessoas ajudaram, foi mais rápido. Queremos ou não queremos ver Medeiros Neto nas mãos de Deus? Sim ou não? Então vamos nos envolver. Vamos ter a compaixão de Neemias. Vamos orar como Neemias orou. Vamos estabelecer prioridades na nossa vida e vamos agir. Isso serve para todo mundo. De repente você fala assim: pastor, eu não sei como eu posso ajudar. Me procura. Não tinha aquele negócio antigamente? Fique magro, pergunte-me como. Vocês já viram isso? Não era assim antigamente? Fique magro, pergunte-me como. Era uma forma de trazer cliente. Faça a obra de Deus, pergunte-me como, eu vou ajudar você. Eu estou aqui para isso. Eu tenho que fazer isso, é meu dever como pastor. Eu quero fazer isso, eu amo fazer isso e vou dizer para você. E vamos caminhar para a glória de Deus. Viu, Jonas? Você que está chegando, já vamos chegar já com gosto de gás. Chegar com gosto de gás. Todos nós aqui. Todos nós, vocês também. Vamos botar ímpeto nisso aí. Vamos fazer algo diferente. Ali um guerreiro de Deus, lá de Salvador. Ó. Quem sabe quem é esse moço aí? Como é? Ah, você não vale, você é parente. Ele é filho do nosso querido vizinho aqui. Hã? É ele mesmo, é pai dele. Sempre que ele vem para Salvador, ele vem de Salvador, ele fica aqui com a gente. Batista, não é isso? Trabalha firme na sua igreja, não é? Empenha. Aquilo que eu estou falando é verdade lá também? É verdade, em todo lugar. E nós vamos seguir para a glória de Deus. Quem está comigo, fique de pé agora para nós orar.